Olá, seja muito bem-vindo aí. A gente está aprendendo aí num mini curso, né, digamos assim, alguns design patterns aí. Então, eu separei para a gente estar estudando aí 10 design patterns, que são os padrões aí de criação, né, padrão estrutural e padrão comportamental, que são alguns patterns que eu conheço aí, certo? Então, a gente viu aqui já, né, em vídeos anteriores, o padrão criacional aí Singleton, Factor Method, Abstract Factor e Builder, né, que é para a gente estar criando aí os nossos objetos. A gente vai utilizar aqui agora um padrão estrutural, o adapter, que é o nosso primeiro padrão estrutural aqui, certo? Bom, o padrão estrutural, ele serve para você fazer o seguinte, você vai estruturar as suas classes e os seus módulos aí, né? Para você, por exemplo, fazer a composição das suas classes. Então, como que as suas classes vão ser montadas? Então, aqui você tem um padrão criacional, mas você vai precisar de uma forma de você estruturar as suas classes, né? Não basta você criar as suas classes ali, né? Instanciar, você tem que arrumar uma forma de você estruturar ela de forma mais lógica possível, certo? Bom, e dentro do adapter aqui, né, que é um padrão estrutural, vou estar lendo aqui no nosso Wikipedia o conceito e vou definir também aqui, implementar o código fonte. E vamos lá então. O adapter, né, que ele é um padrão aqui estrutural, o design pattern, adaptador ou também conhecido como wrapper, é um dos padrões de projetos aí, né, estruturais do Go, Gang of Four, né? O Gang of Four que é um livro, né, que foi escrito aí na década de 90 que possui 23 padrões de projeto. Então vale a pena você dar uma conhecida lá, né? Apesar de alguns daqueles padrões lá, né, terem algumas limitações, a, dado a época que foi escrito, né? Hoje as linguagens de computador elas possuem aí não tem tantas aquelas limitações que tinham na década de 90, certo? Mas vale a pena você estar pelo menos aí conhecendo alguns desses padrões, certo? Bom, de forma exemplificável por um adaptador, então de forma exemplificável por um adaptador de cabo, né? O padrão adapter converte a interface de uma classe para outra interface do que o cliente espera encontrar, né? Traduzindo aqui, né, entre aspas, solicitações do formato requerido pelo usuário para o formato compatível com a classe, né? No caso aqui, adaptadora. E as redirecionando desta forma, o adaptador permite que as classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntas, né? Então temos um exemplo aqui, por exemplo, uma representação aqui, né, da nossa interface de entrada de USB, certo? Que é uma interface universal padrão aí, certo? A gente está conectando os nossos dispositivos USB. Então aqui a gente precisa conectar um teclado, né, uma entrada USB aqui, porém o nosso teclado aí ele é PS2, então a gente precisa criar uma forma aí de conectar o nosso teclado PS2 na nossa entrada USB. Então a gente pode estar utilizando aí um adapter, né, ou um adaptador. Então a gente tem esse exemplo aqui de um adaptador que tem uma entrada a PS2, né, uma entrada bem antiga aí, e ele converte esses dados aqui, né, que vão entrar aqui no teclado, os comandos do teclado, para entrada aqui que vai ser, no caso, a USB. A gente também tem um outro exemplo aqui. Vamos supor que a sua placa, que a sua adaptadora de rede aí queimou, né? A Ethernet queimou e você precisa usar a internet. Então você pode estar utilizando aqui, ó, um adaptador Ethernet que vai converter os dados para USB, certo? Então você, através de um adaptador, você pode aí, né, estar utilizando a porta USB para se conectar à internet. Aqui você pode estar utilizando a porta USB para se comunicar com o teclado, né? Utilizar um teclado aí do modelo mais antigo. Bom, então o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando um padrão, né? Um padrão aqui de, vamos supor, um pattern, né? E fazendo ele virar outro, certo? Então a gente vai pegar os dados aqui, converter para USB, vai pegar os dados aqui também e converter para USB. Então, quem vai ser aqui no nosso exemplo aqui, ó, de acordo com a Wikipedia, que o nosso target vai ser a porta USB, beleza? Lá do seu computador. E a gente precisa de um adaptador para fazer isso aí, beleza? Bom, aonde que é mais utilizado aonde que pode ser utilizado também, né? Não só, mas também o padrão estrutural aí, adapter. Você pode fazer a utilização dele na integração de sistema, né? Então vamos supor que você tenha dois sistemas aí que não são homogêneos. O que eu quero dizer não homogêneos? Que não retornam dados iguais. Então vamos supor o seguinte aqui, ó. Eu tenho aqui a gente tem aqui duas APIs, né?
uma que vai retornar os dados de um CEP via JSON e a outra que vai retornar os dados aí, né, via XML. Então são duas APIs diferentes aí, né? Por mais que a gente esteja utilizando aqui o mesmo sistema, que é o viacep.com.br, esse viacep aqui, ó, poderia retornar os dados JSON e a gente poderia ter uma API aí do Correios para estar implementando aí o mesmo tipo de coisa, né? O mesmo tipo de retorno de CEP, os mesmos dados, digamos assim. Só que o Correios poderia implementar de forma no formato XML e o viacep no formato JSON, beleza? Mas a gente precisa fazer uma forma de integrar isso aí no nosso sistema. Então a gente precisa de um tradutor, né, de um adaptador que vai converter esses dados em JSON aqui para um formato que o nosso sistema entende e também de um formato XML para que o nosso sistema entenda, certo? Porque eu não posso modificar, por exemplo, essa API aqui para que ela retorne para mim os dados que eu quero. Tampouco eu não posso modificar os dados dessa API aqui porque é uma API de terceiro, mas eu preciso de fato implementar isso no meu sistema. Então eu criei aqui um diagraminha bem simples para a gente ter o entendimento aí. Então temos aqui então o pattern key adapter, né? Que é um padrão estrutural. O que é o padrão estrutural? É a forma como as nossas classes se comunicam, certo? Esse é um padrão estrutural, um dos exemplos. Então temos aqui um cliente, né, que ele vai utilizar aqui um adaptador, né, um adaptador final, que após implementado, a gente vai ter que então consultar CEP. A gente precisa fazer o seguinte, que o nosso sistema ele precisa instanciar essa classe chamada CEP. Só que essa classe CEP aqui eu posso instanciar de três formas, certo? Eu posso consultar os dados dela, eu posso inserir os dados manualmente aí, eu posso puxar de uma API, né? Ou de um banco de dados, seja lá o que for. Não interessa, interessa que eu vou utilizar essa classe aqui para representar aí os dados de um CEP, certo? Beleza, entendido isso aí. Bom, e vamos supor aqui também que esse leitor de JSON aqui seja uma classe que já veio compilada ou que é uma API, né? Vamos supor que esse leitor de JSON aqui seja uma API que vai retornar os dados em JSON e que aquele leitor XML lá seja uma API que vai retornar os dados aí em forma de XML, certo? E eu preciso fazer integração no sistema. Então o que eu faço? Eu crio então uma interface que vai consultar os dados ali. Não me interessa, né, quem vai devolver esses dados para mim, se é um leitor de JSON, se é um leitor de XML. Interessa o quê? Passei o CEP ali, automaticamente quando eu mandar pesquisar ali, né, vai retornar os dados para mim aí, né, e eu posso usar esses dados aí para instanciar aqui a minha classe CEP, correto? Vamos supor que o leitor de JSON aqui, né, que é essa primeira API aqui, ela esteja offline, por exemplo, ela não consiga retornar os dados. Então o nosso sistema pode tentar utilizar essa segunda API aqui, ó, que é para retornar os dados do nosso XML aqui. Aqui é um dos exemplos, né, mas a gente pode estar utilizando aí de diversas formas isso aí, certo? Em tempo de execução. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui então é implementar aqui então a nossa consultar CEP target, beleza? Então eu vou criar aqui então um padrão estrutural, né, que é a nosso pacote. Vou criar aqui então a nossa interface. Eu vou chamar ela aqui de consultar CEP target. Consultar CEP target. Beleza. Bom, o nosso consultar CEP target, ele vai ser composto aqui, né, de acordo com o nosso diagrama, ele vai ser composto aqui, ó, composição, por um CEP, beleza? Eu já tenho aqui então a classe CEP montada para a gente adiantar um pouco aí o serviço, certo? Que é a nossa classe aqui, ó. Bem como a classe que vai ler o nosso JSON, bem como a classe que vai ler aí também o nosso XML, beleza? Simulando aí a integração de um sistema, né? Então vou implementar aqui então, aliás, vou implementar nada, né? Vou criar aqui um método abstrato que vai retornar para a gente aí um CEP com base na pesquisa, né? Então consultar CEP, né? Public, eu tenho que colocar o tipo de retorno aqui, né? CEP, consultar CEP, string CEP. Beleza? Então tem que fazer uma importação aqui dessa biblioteca, né? Tá aqui, ó, no br.consalomontech modelos.cep. E agora eu preciso criar uma classe que vai implementar essa interface para a gente, né?
A gente trabalha de forma mais abstrata possível. E eu vou implementá-la aqui agora. Então, eu vou criar aqui uma classe concreta, certo? Qual que é o nome que eu defini aqui para ela? Consultar CEP Adapter. Esse target aqui, esse adapter, não é obrigatório você pôr. Aqui eu coloquei só como exemplo, né? Para a gente entender aí quem é quem dentro do nosso conceito aqui, certo? Mas não é obrigatório não. Adapter, beleza? Bom, dentro do nosso adapter, a gente vai fazer o seguinte então. O que tem dentro dele aqui, né? Apenas como ele vai implementar aqui o nossa interface. Então vou implementar aqui os métodos, né? Obviamente. E essa parte aqui está quase pronta, beleza? A gente precisa retornar aí, obviamente, a nossa classe CEP, certo? Bom, então é o seguinte aqui, o que a nossa classe consultar CEP adapter ela vai fazer aqui, né? Ela vai instanciar para a gente aqui um leitor de JSON, né? Ou um leitor de XML. Aqui eu vou fazer uma simulação da seguinte forma, eu vou supor que esse leitor de JSON aqui, o serviço que representa ele está indisponível, certo? E ao ele estar indisponível, eu vou executar esse segundo aqui, ó, leitor de XML. O importante é que eu tenha que retornar aqui para o nosso cliente final aqui os dados, né, do CEP montado, né, indiferentemente de quem que vai retornar esses dados para a gente aí. Vamos supor que eu vou puxar ali os dados de um CEP, de uma API, e ela está indisponível, né, está sendo muito utilizada, ela está indisponível. Então eu vou tentar executar a segunda API, né, para ver se pelo menos ela está disponível. Então eu vou fazer essa simulação aqui via código, né. É claro que eu vou fazer isso aqui intencionalmente. Bom, então é o seguinte aqui então, eu preciso então implementar aqui o nosso CEP, né, que é a classe que vai representar o CEP. CEP é igual a new CEP. Beleza, vou importar aqui então as dependências. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. CEP é igual a new CEP. O que deu problema aqui? Ah, tá. Objeto. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte então. CEP objeto. É porque o nome do parâmetro que eu utilizei aqui, ó, estava sendo o mesmo nome do objeto que eu criei aqui. Aí não permite variáveis com o mesmo tipo, né? Mas está de boa. Bom, o que eu posso estar fazendo aqui então? Vamos ter que também instanciar aqui o nosso leitor de JSON, né? Então já vou fazer esse processo aqui. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil. Ctrl C, Ctrl V. Vou aproveitar aqui e fazer com o leitor XML também. Ctrl C, Ctrl V e fazer só algumas alterações básicas aqui, certo? Fazer aqui os imports. Aqui eu vou colocar em minúsculo e aqui eu vou colocar em minúsculo também, certo? Deixa eu ver aqui porque que deu problema. É por causa do construtor, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso passar aqui no construtor a URL da API. Então vamos na nossa primeira API aqui, né? Que é a nossa JSON, beleza? Então aqui, vou fazer o seguinte então, qual que é a URL da nossa API aqui? Então a URL 1, que vai ser da nossa API JSON, vou fazer o seguinte então, string URL API JSON é igual a essa URL aqui, string URL API XML é igual a essa URL aqui, beleza? Então cadê aqui a nossa endereço do nosso XML. Beleza, aqui obviamente eu vou ter que mudar esse CEP aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, copiado na memória aqui, né? Vou abrir aqui um bloco de notas. E vamos colocar ele aqui, por enquanto. Aqui eu vou ter que dar uma mudadinha, né? Mais CEP. Poderia estar utilizando aqui um string builder, mas eu não vou fazer isso agora não. Aqui também mais CEP, beleza? Então para a gente terminar de montar a nossa string aí, certo? Leitor XML é o primeiro a ser passado aqui, beleza? Então eu vou estar passando ele aqui, certo?
E vou estar passando aqui a nossa URL da nossa API via JSON. Espera aí, JSON. Tem que passar o JSON. Estou passando a URL errada aqui, ó. JSON. Vamos pegar agora aqui o XML. Deixa eu só alterar a ordem aqui dos nossos objetos para ficar compatível com o de cima, né? Então aqui a gente tem as nossas URLs das APIs, beleza? E vamos ter aqui os objetos que consultam as APIs. Bom, a gente tem aqui então o nosso CEP do objeto aqui, né? Ele não foi montado ainda. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se o nosso leitor de XML, ponto, get conteúdo aqui do XML, ele for vazio, ou seja, is empty. Então o que eu vou fazer então? Aliás, ele não for empty, ou seja, ele não é vazio. Eu vou pegar aqui então o nosso objeto aqui, né? E vou popular os dados nele aí, certo? Então, por exemplo, CEP objeto aqui, ponto a set cidade vai ser igual a... Então, como ele não é vazio, ele vai retornar para a gente aqui um hash map. Então, set CEP, set cidade. Deixa eu ver a ordem aqui. Código postal cidade estado. Código postal cidade estado. Ponto get código postal. Certo, deixa eu ver de que forma que está sendo mostrado aqui. Deixa eu ver, código postal é o CEP, né? É apenas o CEP aí. Beleza. Então, aqui vamos colocar então o segundo parâmetro aqui, cidade, ponto set cidade. O primeiro aqui, obviamente, é o código postal. Ponto set código postal. Que vai ser o próprio CEP ali, né? E nesse caso aqui, a gente vai retornar aqui a cidade. Cadê a cidade aqui? Cadê a cidade aqui? Localidade, né? Que é o padrão correto aí. Tem que ficar atento a isso aí. Bom, por último aqui, a gente vai estar adicionando aqui o estado, né? Estado, ponto set estado. Ponto set estado. E aqui está a unidade federativa, né? UF. Unidade federativa, UF, né? E agora a gente pode fazer, eu posso até fazer o seguinte aqui, ó. Eu já posso, não, vou retornar esse aqui agora não. Vou retornar ele aqui embaixo. Return, que não dá problema, certo? Aqui eu já inicializei aqui para não dar um try catch depois de objeto com referência nula. Aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou só copiar aqui os dados e colar aqui, né? Só que eu vou estar utilizando aqui, obviamente, o JSON aqui, né? Ponto get conteúdo, ponto get conteúdo JSON. Aqui eu vou estar utilizando aqui então o leitor JSON, JSON, JSON e aqui o conteúdo JSON. Só que aqui vai ter um pequeno problema aqui, certo? Quando eu fizer essa consulta aqui, ela vai fazer várias consultas, né? Então eu posso estar colocando o seguinte aqui, ó, map string dados JSON. Eu já vou puxar daqui, ó. Que aí a gente não tem que fazer 3 consultas, né? Senão serão 3 requisições. A gente vai ter que fazer no servidor lá, e aí, na API, né? Isso aí pode sobrecarregar o nosso sistema. Então já vou popular esses dados aqui. E só vou fazer alguma alteraçãozinha aqui, beleza? Is empty. Agora aqui eu vou fazer apenas isso aqui, ó.
Vou alterar aqui. Vou alterar aqui também. E vou alterar aqui também, beleza? Bom, dados da API, certo? Vou criar aqui então um novo map, string, agora dados XML é igual a leitor de XML, certo? Que vai ser, aliás, leitor de JSON. Aqui é JSON, né? E agora os dados do XML. Então vamos lá, cadê? O JSON está aqui, XML. .get conteúdo XML. Eu sei que fazer assim às vezes parece que demora bastante, um pouquinho, mas faz parte, né? Bom, vamos lá então. Leitor XML. Está trabalhando com XML. Deixa eu colocar aqui na ordem que está XML, XML, JSON, XML, JSON, certo? Então, URL XML, URL XML, URL API JSON, JSON, XML não coloquei aqui ainda, JSON, 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 JSON. Agora eu vou colocar aqui, né, para a gente consultar os dados aí via, obviamente, né, via dados de XML. E aqui eu vou só trocar os dados da variável, beleza? Bom, aqui eu posso estar fazendo o seguinte, já que o meu intuito aqui é quando um serviço, né, no caso esse serviço aqui, se o leitor de JSON ele estiver indisponível, essa API que estiver indisponível, vai tentar executar essa aqui, né? Então eu posso estar fazendo da seguinte forma aqui, ó. Então se a nossa primeira API, que é a XML, ela estiver indisponível, eu posso estar executando a segunda. Ou eu posso deixar do jeito que está, né? O problema de eu deixar do jeito que está aqui é que vai retornar aí os dados duplicados. Deixa eu ver aqui. Como é que eu posso estar fazendo aqui? Vou colocar um else aqui. Só que aí tem um outro probleminha também aí, né? Então vamos ver o seguinte aqui. A primeira API que eu vou estar executando aqui é o do XML. Caso o XML aqui ele não esteja vazio, então eu vou puxar os dados aqui do JSON, beleza? Vou estar puxando os dados do JSON aí. Puxando os dados do JSON, agora eu vou poder estar executando ele aí, certo? Porque quando um serviço estiver indisponível aqui, ó, no caso os dados do XML estiver indisponível, eu vou estar... Aliás, se ele estiver disponível, eu vou popular nessa variável aqui para não duplicar a requisição no nosso leitor aqui, ó. Que vai fazer uma requisição via GET aqui, via protocolo TCP/IP. Vai dar um tempo de delay ali, certo? Então, se os dados já tiverem sido populados aqui, eu posso inclusive, né, fazer o retorno aqui, ó. Ou não, deixa eu ver. Ai não, aí vai ficar duplicado. Deixa eu ver aqui. Que aí eu vou duplicar a linha de código. Deixa eu ver que tá mesmo então. Então é o seguinte, caso os dados do XML eles estejam disponíveis, né, se for diferente de empty, então vou popular com esses dados aqui. Se o nosso serviço de XML estiver indisponível, então eu vou tentar executar aqui, né, o nosso leitor de JSON, certo? Então só vou executar o JSON aqui se um serviço estiver indisponível, beleza? Bom, feito isso aí, né, obviamente eu vou ter que fazer o seguinte, se os nossos dados aqui no JSON eles não forem nulos, né, para evitar um try-catch aí, então só aí que eu vou estar populando os dados aí, beleza? Bom, feito isso aí, vamos testar para ver se funciona o nosso código, né? Então vamos aqui então no nosso app, a gente já tinha feito aqui alguns outros códigos aqui, deixa eu só colapsar aqui, para a gente focar só no que interessa. Então aqui eu vou estar consumindo aqui, né, o consultar CEP target, beleza? Cadê o nosso código aqui? Consultar. Está utilizando aqui o polimorfismo.
certo? Consultar CEP. Vou só consultar CEP mesmo aqui, é igual a new. E vamos agora colocar a nossa classe concreta aqui, porque a gente não pode instanciar interface, né? Sim uma classe concreta. Obviamente vai pedir para a gente estar importando aqui as dependências, beleza? E o que eu vou estar fazendo agora aqui? Eu vou estar consultando o CEP aí, certo? Qual CEP que eu vou consultar? Esse que eu deixei guardadinho aqui, bonitinho. Certo? Como ele vai retornar para a gente aí um objeto do tipo CEP, né? Então posso fazer o seguinte aqui, ó. Consultar CEP aqui, ó, com letra minúscula. Então CEP é igual a instância ali do nosso consultar CEP. O que eu posso estar fazendo agora aqui? Só exibindo os dados aí, ó. Systemout.println. Deixa eu colocar logo os 3 aqui. Certo? Aqui na sequência aqui é o código postal. Código postal. Mais o CEP.get código postal. Beleza? Aqui é a cidade, depois o estado, né? Cidade, estado. Cidade, mais igual a CEP. Opa! Mais igual a CEP.get e cidade. Faltou mais aqui. E por último aí o estado, né? Ou a unidade federativa, tanto faz, mas eu vou colocar estado. Ou tanto faz aí, né? CEP.get estado. Bom, feito isso aí, vamos agora fazer o nosso brinquedo funcionar. Vou dar aqui um F6. Vamos ver se vai conseguir consultar os dados pra gente aí, certo? Tá aí, ó, conseguiu, belezinha. Então temos o código postal aí, temos a cidade de São Paulo e temos aqui o estado, né, de São Paulo aí, beleza? Então tem São Paulo aqui, né, a capital e o estado de São Paulo aí, beleza. Agora que vem aquele negócio que eu falei lá no começo do vídeo. Eu vou supor aqui, né, vamos supor aqui o seguinte aqui. Cadê o nosso consultar CEP adapter aqui? Vamos supor que eu vou estar utilizando aqui uma outra API, né? Então vamos supor que a nossa API do XML está funcionando ok, só que a nossa API do nosso via CPI ela está indisponível, certo? Então é o seguinte, eu vou apenas mudar algumas coisinhas aqui, certo? Para simular aí que ela está indisponível. Ou então vamos supor o seguinte aqui, para ficar mais bonito ainda. Vamos supor aqui, não, vou deletar isso aqui mesmo. Vamos supor que ela está indisponível aqui, né? Aqui um F6. Ela vai executar para a gente o São Paulo, certo? Então a API JSON, ela está indisponível. Cadê aqui? Então aqui ela está indisponível. Vamos supor que as nossas duas API agora estejam indisponíveis aí. Vou dar um F6 aqui. Agora não tem nada aí, certo? Então é isso aí. É basicamente para isso que serve o adapter, né? Para você estar pegando ali dados que às vezes não são homogêneos, que vão vir de sistemas diferentes, e fazendo, criando um adaptador, né? Então aqui a gente tem a nossa interface a CEP, né? Consultar CEP target aqui, que vai retornar para a gente aqui um CEP. Quem for implementar essa interface aqui, ela vai ter que entender ali, né, como que vai ser implementado. O importante é que um CEP tem que ser retornado para nós. Aqui eu utilizei um exemplo, né, utilizando duas APIs, uma trabalhando com XML e a outra com JSON, né? E no caso aqui do nosso XML aqui, ó, que é esses dados do XML aqui, que é a primeira API que a gente vai tentar executar aqui, caso eles estejam indisponíveis, a gente vai tentar executar esse segundo bloco de código aqui, certo? E se nenhuma dessas APIs aqui estiverem disponíveis, não vai retornar nada. Mas o importante é o seguinte aqui, ó, tanto o leitor XML, ó, o leitor JSON, ele é uma classe, certo? Que vai retornar dados aí via JSON.
O leitor de XML ele é uma outra classe que vai retornar dados aí via XML. Então são duas classes distintas que eu quero integrar dentro do meu sistema. Então como que eu faço essa integração aqui? Eu vou fazer através do adapter, né? Então eu vou criar aqui então uma interface que vai retornar o CEP, que é o que a gente precisa consumir da nossa aplicação. Vou criar um método aqui, o consultar CEP. Esse consultar CEP aqui, quem for implementar o contrato daquela interface vai ter que saber como que esse CEP vai ser consultado aí, né? E aqui a gente colocou uma lógica de negócio aqui, né? Que é o seguinte: se o nosso via CEP aqui, né? Esse serviço, essa API aqui que retorna e o XML estiver indisponível, ele vai tentar executar para a gente aí, né? Pelo menos a verificar se o serviço via JSON, né? Que é o nosso segundo parâmetro aqui da nossa API, ela vai estar disponível aí, certo? Essa parte aqui de implementação não importa muito aqui para o contexto do vídeo, eu coloquei apenas para dar um exemplo, certo? O que importa aqui é o que vai ser retornado para a gente aqui, um CEP, beleza? Então utilizei aqui duas APIs diferentes, né, com duas classes diferentes aí, no caso um leitor de XML e um leitor de JSON aqui, que são classes que eu não posso modificar, mas eu preciso implementá-las no meu sistema. E se tivesse, por exemplo, aí mais 10 APIs, né, que retornam CEP, eu poderia estar melhorando esse modelo de negócio nosso aqui, essa implementação desse algoritmo aqui, né, e fazendo um algoritmo mais otimizado assim, né, que eu fiz do jeito que estava aqui, mas depois pode ser melhorado, obviamente, esse código aí, certo? Bom, então espero que você tenha entendido, certo? Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários e eu vou estar respondendo aí, beleza? Vou dar aqui novamente um F6 e vou estar postando aqui no GitHub. Então, valeu, até mais.